Senhoras e senhores, senhora deputada Roberta Reis, senhores deputados Altino Nascimento, Major Ferraz, Rogério Leão, muito bom dia. A gente dá início à reunião de instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Rio São Francisco, cujo requerimento foi apresentado na Assembleia Legislativa de Pernambuco no último dia 4 e foi aprovado em plenário no dia 6 de fevereiro, contando com o apoio de todos os deputados presentes na sessão ordinária realizada em plenário. É uma honra a gente apresentar e coordenar os trabalhos dessa frente, mas, ao mesmo tempo, a gente faz isso de coração partido, porque nós estamos tratando de um episódio, um acidente, como disse o governo federal no episódio anterior, um acidente que levou a vítima de 160 pessoas, outras 150 desaparecidas, uma cidade inteira devastada, um rio inteiro contaminado, o rio Paraopeba, e daqui a pouco os melhores pesquisadores, cientistas e ambientalistas dizem que vai chegar no Rio São Francisco o rejeito de minério que vazou da Vale. E, senhoras e senhores, esse é o motivo da nossa instalação da frente. É para discutir exatamente a consequência da contaminação, em que nível esses rejeitos chegarão ao Rio São Francisco quando essa água contaminada transpassar a barragem Três Marias e alcançar o rio mais importante do Nordeste. Não é só Minas Gerais que depende do São Francisco. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. E com a transposição do rio, tendo como berço sua terra natal, Major Ferraz, a cidade de Floresta e a minha terra natal de Cabrobó, poder levar essa água para Paraíba, para o Rio Grande do Norte e para o Ceará. O uso múltiplo da água do São Francisco também é objeto de estudo dessa frente. Água para consumo humano, abastecimento, água para produção agrícola, para sustentação da vida animal, vegetal, a água da pesca artesanal, a água do turismo e a água que gera energia a partir das usinas hidrelétricas. Tudo isso, deputado Isaltino, me faz lembrar a luta que travamos na legislatura passada em defesa da CHESF, da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que o mesmo governo federal queria vender e que, em momento algum, mostrou um plano de ação para que fosse possível reestruturar a empresa, otimizar a operação e melhorar os resultados. Pois bem, a mesma inércia com que o governo federal trata das empresas públicas, e quando eu digo públicas, eu reitero o caráter de que é do povo brasileiro, a gente viu acontecer agora no rompimento da barragem localizada em Brumadinho. Faz pouco mais de um ano que a gente perdeu cerca de 10 vidas em outro derramamento, em outra contaminação e outro vazamento, e que de lá para cá o que a gente viu acontecer foi a flexibilização e não o endurecimento dos órgãos de controle na emissão das licenças de operação e na capacidade que tem a manutenção desses equipamentos. Ficou provado e comprovado a ineficiência, para a gente não dizer a incompetência, do governo federal em manter uma equipe de engenheiros, de cientistas, de pesquisadores que estivessem preocupados com o Brasil e com os brasileiros. E hoje a gente lamenta essas 160 vítimas
os 140 desaparecidos, lamentamos mais uma cidade devastada, lamentamos mais um rio contaminado e faremos de tudo para que o Rio São Francisco não seja vítima dessa inoperância que se tornou o governo federal brasileiro. Estaremos atentos a toda manifestação popular, como fizemos a agenda em todos os estados nordestinos. Vamos buscar informações, vamos cobrar as autoridades, vamos discutir o plano de ações e vamos contribuir com a saúde do Rio São Francisco, com a saúde dos nordestinos e com a saúde do povo pernambucano, especialmente, que esses a gente representa aqui como deputado estadual. Eu faço a proposta para que a gente aprove aqui a coordenação desta frente, como fui proponente da criação. Como vice-coordenador, eu proponho o deputado Major Ferraz, por ser de uma cidade berço do Rio São Francisco e por já ter sido relator da comissão da Frente Parlamentar em Defesa da CHESF e por já ter esse conhecimento acumulado e a experiência para relatar o deputado Isaltino Nascimento. Essa é uma proposta que faço para os nobres companheiros, lembrando que dos 5 deputados que se manifestaram interessados em participar, apenas o deputado Cleiton Colles ele não pôde estar presente porque o horário coincidia com o programa de rádio que ele apresenta, e do Ciclei de Amorim, que ainda está em viagem, acompanhando o secretário de Agricultura no interior do estado, não puderam comparecer. Qualquer deputado que subscreveu e assinou a ata de apoiamento da criação da frente pode participar das nossas atividades e também pode participar aqui do quórum deliberativo, apresentando um requerimento que eu tenho certeza que essa frente não vai se negar a aprovar. Sendo assim, eu faculto a palavra aos demais companheiros para que a gente possa seguir apresentando um calendário de atividades para a gente começar os trabalhos. Bom dia a todos. Como só tem uma mulher, primeiro as mulheres, né, Ferraz? Cumprimentar os deputados, Isaltino Nascimento, querido amigo Lucas Ferraz também, Rogério Leão, dizer da minha felicidade, Lucas, de participar dessa frente parlamentar do Velho Chico, vamos chamar assim, do nosso Velho Chico. Eu acho importante demais, é um momento delicado que a gente passa no nosso país, mas ao mesmo tempo a gente tem que enfrentar, né? Fazer os enfrentamentos. Eu creio que a gente está aqui reunido como deputados, como representante do povo, para que a gente possa justamente buscar os caminhos para que a gente não possa ter esse desastre no nosso Rio São Francisco, um rio tão importante, né? Um rio que passa por 5 estados, né? Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, e a gente tem que estar fazendo realmente essa frente aqui para que a gente possa buscar esses caminhos juntos, né? É o rio da integração nacional, então a importância que a gente tem não só para na nossa economia, né, o turismo também, a gente tem Petrolina lá, Floresta, Cabra-Boa, as cidades que a gente tem mais convivência, que a gente sabe da importância desse rio. Então, deputado Lucas, o Ferraz também e o Isaltino, que vão fazer parte aí dessa frente, também contem comigo, com o meu apoio, com minha dedicação, que estarei aqui pronta para ajudar no que for necessário, no que for possível. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Roberta. A gente conta com Vossa Excelência. O Araripe, que Vossa Excelência tão bem representa aqui nessa casa, consome água do Rio São Francisco a partir da adutora do Oeste. E essa casa, inclusive, tem uma luta, apesar de não ser competência nossa, mas a articulação, o interesse para que a gente veja o Canal do Sertão sair do papel e virar uma realidade, para a gente transformar toda aquela região num grande centro produtivo de agricultura irrigada com a água do Velho Chico. Palavra ainda facultada? Major Ferraz. Bom dia a todos. Nobre colega coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Velho Chico, deputado Tocai Ramos, deputado Isaltino,
deputada Roberta Reis, Rogério Leão, Angel, todos os participantes. Primeiro, agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra poder participar desses trabalhos, porque a gente entende a importância da preservação e da manutenção do nosso tão querido Rio São Francisco. Primeiramente, parabenizar o coordenador dessa frente, o deputado Lucas Ramos, pela iniciativa de criação dessa frente parlamentar tão importante e de tão relevância para o nosso estado e os demais estados do Nordeste que são banhados pelo Rio São Francisco. Dizer que a gente não vai medir esforço para contribuir com esse trabalho da frente parlamentar e se colocar à disposição, coordenador, para o que for preciso, para que a gente possa defender os interesses do povo pernambucano, principalmente os ribeirinhos e todos aqueles que dependem do abastecimento da água do Rio São Francisco. Muito obrigado. Isso aí, deputado Major Ferraz, a gente faz questão de incluir nas nossas atividades uma visita à cidade de Floresta, até captação da transposição do Rio São Francisco, para a gente promover uma maior integração com esse rio e para que os outros pares também tenham a mesma experiência que nós temos de poder nos banhar naquela água que é revigorante. Deputado Isaltino Nascimento. Saudar, um bom dia aqui, inicialmente a única varoa aqui da mesa. Eu sei, deputada Roberta, deputada Angel, nosso companheiro Rogério Leão, também Fabrício Ferraz, e saudar nosso companheiro Lucas Ramos, parabenizar pela iniciativa de constituir essa frente parlamentar. Nós estamos, de fato, num momento muito importante e, obviamente, sabemos o papel e a relevância que tem esse Poder Legislativo aqui. Na legislatura passada, com proposição do deputado Lucas Ramos, nós, quando da criação da frente parlamentar, se debatia a perspectiva da venda, da privatização do Rio São Francisco através da venda da Chesf. Na prática era isso. E parecia uma luta inglória naquela época, no princípio, né, quando a frente parlamentar foi constituída, alguns achavam que não teria isso e a gente conseguiu aí, a partir da frente, disseminar a criação de várias frentes parlamentares em toda a Assembleia Legislativa. Nós percorremos as outras 8 Assembleias Legislativas e foram constituídas frentes parlamentares semelhantes, como também em diversos municípios, não só de Pernambuco, como de outros estados também, a semelhança na defesa da Companhia de São Francisco. Então, a iniciativa do excelente deputado Lucas Ramos é muito válida. E o deputado Fabrício Ferraz, né, sendo vice-coordenador dessa frente, é muito importante, porque e não só os demais membros aqui que participam dessa frente, porque nós já temos um calendário sugerido aqui de ações, mas assim, eu não deu para olhar o conteúdo que está aqui apresentado, deputado Lucas, mas, por exemplo, a gente poderia, se não estiver aqui, acrescentar aqui como ideia, né, obviamente a gente sabe da importância do Rio São Francisco no conjunto dos outros estados que recebem água a partir da transposição, mas tem os estados que têm, de fato, no seu curso normal, tá certo, há o Rio São Francisco, como é o caso do estado da Bahia, do Sergipe, Alagoas, além de nós, e em Minas Gerais. Então a sugestão é que nós acrescentemos como ideia, além do calendário próprio de Vossa Excelência, que façamos visitas nessa Assembleia, de Minas Gerais, da Bahia, tá certo, de Alagoas e Sergipe, para que nós possamos estimular a semelhança que fizemos em relação à frente parlamentar em defesa da Chesf, possamos também replicar esse mesmo modelo, né, de frente parlamentar também nas demais outras Assembleias Legislativas, de modo que nós tenhamos não só uma ação feita aqui no estado de Pernambuco, que é muito importante, e aí Vossa Excelência, né, inicia essa sugestão como algo positivo, mas também a gente possa replicar para os demais estados, né? E obviamente os municípios que desejarem fazê-lo, por exemplo, a cidade de Petrolina, por exemplo, a Câmara Vereadora de Petrolina, a Câmara Vereadora de Floresta, ou outras câmaras de vereadores que possam também usar como exemplo e terem uma atuação, né, por parte do conjunto dos parlamentares, dos municípios e também dos estados aos quais tem menção, que tem uma vinculação direta. Obviamente, se o estado do Ceará, que receberá água São Francisco, se o estado, né, enfim, né, da Paraíba ou do Rio Grande do Norte que desejar também, acho que não há nenhum problema, até porque se a gente não tiver a mobilização, também esses estados sofrerão
em função da qualidade da água que o São Francisco irá fornecer. Mas, de princípio, eu sugiro que nós façamos essa consideração, mas também podendo estender aí os outros 3 estados, né, de Rio Grande do Norte, Ceará e também da Paraíba, de modo que nós possamos fazer isso. Uma outra ideia que nós fizemos, deputado Lucas Ramos, e que foi muito exitosa, é fazer com que essa ação ela transcenda o limite das ações voltadas aos deputados estaduais e vereadores. A questão envolveu o Congresso Nacional. Nós temos hoje os 27 estados, 9 estados nordestinos, então nós temos hoje um terço do parlamento brasileiro formado de deputados federais e senadores que compõem a nossa região. Então precisamos envolver. Esse é um debate que não é um debate só da Vale ou do governo federal, é um debate que interessa ao cidadão brasileiro, sobretudo a nós do Nordeste e mais o estado de Minas Gerais, que tem uma vinculação direta em função de seu lugar nascente do Rio São Francisco. Então precisamos também acrescentar aqui como sugestão para a atividade da frente um momento em que possamos dialogar com os deputados federais de Pernambuco, da bancada federal, os senadores de Pernambuco sobre essa questão e possamos replicar isso do mesmo modo para uma atividade no Congresso Nacional, né, de modo que a gente tenha condição, tá certo, de fazer, debater essa questão, porque é mais difícil congregar deputados federais e senadores do estado para cá, mas que possamos provocar a nossa bancada federal e senadores, né, para que tenhamos também a semelhança da Assembleia Legislativa Estadual de Pernambuco, né, possamos ter uma frente também lá na Câmara Federal, onde puder ser mista, Câmara e Senado, tá certo? Uma frente parlamentar mista, deputados federais e senadores que defendem o Rio São Francisco, que é muito importante, de modo que a gente possa provocar, tá certo, um debate no Congresso Nacional sobre essa temática que é muito séria, muito grave, que as pessoas estão tendo a dimensão, obviamente, sem querer fazer nenhum tipo de discussão em relação à validade, né, da importância de perda de vidas ou não, mas estamos discutindo com algo permanente, que dialoga diretamente com a qualidade de todos nós, né, de vida do nordestino como um todo, particularmente dos estados que têm limites com o Rio. E para concluir minha intervenção, saudando aqui os demais deputados que chegaram para outra comissão, né, de meio ambiente aí, deputado Anderson e os demais deputados que chegaram para uma comissão, estamos aqui na frente parlamentar de São Francisco, que é em relação à questão da atuação política. O governador Paulo Câmara teve uma presença muito forte. O governador Paulo Câmara, no ano, eu dizia que, antes da chegada dos demais deputados, né, que nessa questão da defesa da Chesse, foi daqui que surgiu a ideia de ter uma frente parlamentar de defesa da Chesse, que espalhou pelo conjunto dos estados, né, das regiões, do Câmara de Vereadores. E assim, é importante acrescentar uma visita ao governador Paulo Câmara dessa frente, para que possamos ter também diálogo com os governadores dos outros estados do Nordeste, sobretudo esses que têm limites, e o São Francisco faz ligação, para que nós tenhamos também um posicionamento político. Né? Acho que o governo federal é inerte ainda em relação a medidas concretas. O deputado Anderson vai presidir a Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão que vai dialogar diretamente também com essas ações aqui, os demais integrantes da comissão. Eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente também, mas assim, essa questão da presença, né, o governador Paulo Câmara de receber essa frente e poder se posicionar. O governador fez isso em relação à Chesse, publicou nota nos jornais de situação, articulou o conjunto de deputados dos governos do Nordeste, né? Então a gente vai fazer algo semelhante com o São Francisco, que é mais amplo do que a Chesse, que tem disputa política, ideológica, mas a questão do São Francisco certamente é algo que é mais amplo do que, né, a disputa de viés de uma empresa ou não. Na verdade estamos lidando com algo que é muito relevante e importante para a vida do nordestino como um todo. Então eu concluo aqui minha intervenção deixando essas sugestões aqui. Me sinto muito envaidecido de ter sido relator da Frente Parlamentar de Defesa da Chesse e agora poder ter sido também sugerido aí a nossa presença como relator nessa Frente Parlamentar, que reputo ser muito relevante, mostrando que, a despeito de muita gente, de críticas que se tem aí fora, nós estamos iniciando o trabalho legislativo de 2019 já não só com essa frente, com outras frentes, com as comissões, então com muito trabalho, mostrando o papel e a relevância e a importância desse parlamento aqui para a atividade da sociedade pernambucana. Então, mais uma vez, concluo aqui parabenizando o deputado Fabrício Ferraz pelo vice-coordenadoria e também o deputado Lucas Ramos pela coordenação dessa frente, e me deixo aqui muito agradecido por poder ter sido guindado a condição de relator dessa frente. Então, era isso. Excelentes colocações, deputado Altino Nascimento aqui. Lembro que nós fizemos várias reuniões e audiências públicas, visitas técnicas em todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, porque ela é atendida pela Eletronorte. Mas essa mobilização que nós fizemos, essa articulação, serviu para que
todos os estados criassem nas suas assembleias frentes parlamentares espelhadas na nossa. E isso se reproduziu nas câmaras municipais com a iniciativa dos vereadores, criando uma corrente com a garantida participação popular que fortaleceu a luta. E o resultado disso foi o arquivamento do projeto que autorizava a venda das empresas públicas. O que nós consideramos uma vitória, sem dúvida nenhuma. Ainda não resolvemos todo o problema. O governo federal deverá trazer à tona, mas o que nos une aqui hoje é exatamente a preocupação com a qualidade da água do Rio São Francisco e que já tem atividade programada para hoje. No estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, acontece o 58º Fórum de Comitês de Bacias Hidrográficas, inclusive do São Francisco. E exatamente amanhã nós teremos um encontro com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, o presidente Anivaldo de Miranda Pinto, com quem trataremos sobre a agenda, a participação e a colaboração da Frente Pernambucana em Defesa do Rio. Isso é fundamental porque estaremos no foco do problema. O estado de Minas hoje está respirando a cidade de Brumadinho e os efeitos da contaminação do Rio Paraopeba e a futura contaminação do Rio São Francisco, não se sabe ainda em qual quantidade, mas já existe também, deputado Exaltino, uma agenda na Câmara dos Deputados Federais, sugerida para o dia 21, ainda de fevereiro. O relator da comissão especial é o deputado Júlio Delgado, que é nosso companheiro de partido, do PSB. A gente distribui, eu achava que todos tinham. No dia 21 a gente teria esse momento com o relator da comissão, o Júlio Delgado, e podemos articular também uma comissão no Senado Federal, aproveitando a viagem, otimizando a ida dos parlamentares que se interessarem à capital federal, até Brasília. Eu estou escalado para ir nessa viagem de Minas Gerais, e aqueles que tiverem interesse em irem a Brasília, a gente pede a manifestação, pode até ser no grupo do WhatsApp mesmo, não precisa ser nada formal para o trabalho da comissão fluir. A gente precisa somente da manifestação para a gente informar quantos membros irão. Deputado Tonigel, com a palavra. Muito obrigado, presidente Lucas Ramos. Eu saúdo Vossa Excelência, saúdo também o vice-coordenador, deputado Fabrício Ferraz, pela feliz iniciativa desta frente parlamentar em defesa do São Francisco. É importante que o Brasil defina políticas públicas voltadas para esta questão. Dos maiores problemas do mundo é a poluição das águas. São dos maiores problemas que a humanidade já está enfrentando e haverá de enfrentar. Poluição das águas, o mau uso das águas. Nessa questão de clima e ecologia, não há soberania. Não há soberania. Questão de clima e ecologia. Todos os países devem se cooperar. Ou então, um ou vários serão prejudicados pela não cooperação do outro. Por exemplo, nós falamos muito da soberania da Amazônia. É importante, ninguém vai permitir que venham para cá explorar a Amazônia. Mas o Brasil não pode fazer o que quiser da Amazônia. Não há soberania no Brasil para fazer o que quiser da Amazônia. Como não há soberania da China para fazer o que quiser no seu país, poluindo o mundo, ou os Estados Unidos, etc. Daí porque há os pactos que são celebrados, porque tem que se cooperar. Ou se cooperam, ou então haverá problemas seríssimos. A humanidade vai pagar um preço muito caro. Não dá para desmatar a Amazônia para criar gado. O Brasil é soberano, a Amazônia pertence ao Brasil, essa parte. Mas não dá para desmatar a Amazônia para
criar gado. Isso por quê? Porque é uma regra de 3 inversa, perversa. Você desmata, que cria problemas de desequilíbrio ecológico, com o desmatamento, e não só por isso. E o grande número de cabeças de gado lá proporciona, né, problemas na camada de ozônio, com os gases e outras coisas mais, que estudos já estão mostrando isso. Então não dá, não há soberania nessa parte. Então, o que é que o Brasil tem que fazer? Cuidar das suas águas, cuidar dos seus rios, preservar, recuperá-los. O rio São Francisco é, para grande parte daqui do Nordeste, como o rio Nilo, por exemplo. O rio Nilo do São Francisco ali é o rio Nilo do sertão do São Francisco, é o rio Nilo daquela região toda. As regiões ribeirinhas que podem usufruir da água para a irrigação e outras coisas mais. Sabemos que este uso precisa ser um uso adequado. Não dá para usar de qualquer maneira também. A racionalização da água é uma coisa importante. Hoje há discussões na questão da produção de proteína animal. Por exemplo, há um estudo da Instituição de Engenheiros Mecânicos, tem um nome aqui em inglês, mas minha pronúncia é muito ruim. Institution Mechanical Engineer, do Reino Unido, que está presente em 140 países e tem 120 mil sócios. O estudo dá conta de que são necessários 15 mil litros de água para a produção de 1 quilo de carne bovina. 15 mil litros de água para a produção de 1 quilo de carne bovina. Em contrapartida, 237 litros para a produção de 1 quilo de batatas. Então não dá para o mundo continuar usando a água de São Francisco de qualquer jeito, entendeu? Sem regras, não é? E sem se cuidar do rio, porque acaba o rio morrendo. Obviamente, nós temos 2 representantes aqui da região de São Francisco, Lucas e Antônio, que conhecem melhor do que eu. E Fabrício também, que aquela região, que aí pega ali São Francisco. A gente só vê Petrolina. Petrolina daqui a pouco vai ser a capital do mundo, né? Desculpa. São protagonistas, é verdade. Então, os 3 conhecem melhor do que eu. Mas, da Serra da Canastra, onde nasce o rio São Francisco, até a Foz, que é Penedo, entendeu? O que é necessário ser feito, né, para recuperar suas matas ciliares, o rio assoreado em algumas áreas, né, como está sendo usada essa água, de que forma está sendo usada. Então eu acho fundamental, sabe, esta frente parlamentar, e eu tenho certeza que está bem entregue, tenho certeza que os componentes desta frente parlamentar haverão de fazer um grande trabalho, discutindo todas essas questões, né, do uso da água, como está a qualidade da água, o que é possível se fazer para que o Rio São Francisco não morra, porque a gente percebe que aos poucos ele está agonizando em algumas áreas, mas isso é no mundo todo. Ou o mundo toma conta dessas coisas, dessas riquezas, né? Porque o planeta está passando por transformações, e essas transformações elas podem ser suaves, elas podem acontecer cirurgicamente, de forma suave, com bisturi bem amoladinho, então na base do facão. Depende do homem, depende de nós. Toda vez que eu estou conversando isso, aí olho para a Priscila e me lembro do meu guru Gustavo Krause, pai dela, que disse certa vez, e eu achei maravilhoso, eu nunca esqueci o que ele disse: a Terra, o nosso planeta, é uma casa pequenininha, viva e frágil. Ou nós cuidamos, ou então nós vamos destruindo esta casa. É uma casa viva, frágil. Os exemplos aí estão, as transformações climáticas. Então nós temos que cuidar realmente dessas riquezas nossas. O Brasil é muito rico. Dos quase aproximadamente 3% de água potável do mundo, o Brasil detém 12%. Toda a água do mundo. É muito rico. A água está mal distribuída no Brasil? Está. Mas a gente estraga demais. Onde tem, o Brasil é perdulário. Aliás, o Brasil é perdulário não é só nessa questão dos recursos hídricos, não. É em tudo, né? O Brasil estraga tudo. Estraga comida, estraga água,
estraga os minerais, suas riquezas naturais de um modo geral. O Brasil estraga demais, é um país que estraga muito, tem abundância e estraga muito. É da cultura do brasileiro, a gente estraga muito. É só olhar a mesa do brasileiro, a mesa do nordestino, tudo, o que é que sobra de comida. Isso não acontece no mundo civilizado. Então, ninguém estraga a comida como o Brasil estraga, ninguém estraga a água como lá fora estraga. A Inglaterra, a água é cara. Entendeu? Graças a Deus, porque a gente não passou por um processo de guerra, como a Europa passou, etc. Então eles se acostumaram a poupar, entendeu, líder? A gente, graças a Deus, a gente não teve guerra, então a gente estraga demais. A Europa cobra muito caro por 1 litro d'água, não é? E assim sucessivamente. Saúdo a todos e desejo, eu vou participar aqui como titular da comissão que vai ser instalada daqui a pouco, que é de meio ambiente. Eu vou ter tempo para discutir muito essa questão aqui, né? Com os demais companheiros, mas eu gostaria de deixar aqui essa reflexão. Tá? Precisamos cuidar que um dos maiores problemas que nós temos da poluição das águas é preciso cuidar dos nossos rios, que há muitos rios mortos, precisam ser ressuscitados. O rio Ipujuca, que corta Caruaru, por exemplo, que banha Caruaru, que vem de Arco Verde até a cidade de Ipujuca, a sua foz, é um rio morto. Um rio morto. O Capibaribe precisa também, que banha Recife, mas se a gente vai lá para Jataúba e Poção, onde nasce o Capibaribe, entendeu? Vamos observando, quer dizer, o rio está morto praticamente, não é? Quer dizer, de tempos em tempos é que ele dá sinal de vida, entendeu? Mas é um rio morto também, nós precisamos cuidar não só de São Francisco, mas de todos os nossos rios, dessas riquezas. Desculpe, eu me alonguei um pouquinho. Fico lisonjeado com suas palavras, deputado Tony Gel, e Vossa Excelência que tão logo se tornará um expert no Rio São Francisco, porque Caruaru, como bem sabe nosso companheiro deputado Antônio Coelho e Major Ferraz, Caruaru já recebe água de São Francisco. Daqui a pouco está recebendo. Daqui a pouquinho. Então tem também... Estou preocupado também por isso. Né? Já tem consequências sem efeito. O Agreste Central é o pior balanço hídrico do Brasil. Pior balanço hídrico do Brasil. Não é só da região Nordeste, não é só de Pernambuco, é do Brasil. Quer dizer, proporção habitantes e oferta d'água, o pior balanço hídrico. Então, eu estou preocupado. São Francisco tem que continuar vivo, forte, pujante, caudaloso. Né? Bom, a gente informa ainda a quem não estava presente, os deputados que quiserem participar, basta formalizar um pedido encaminhado para a coordenação. Nós vamos acatar todos os pedidos. O regimento não limita o número de participantes de uma frente parlamentar, diferentemente de uma comissão especial. Então, aqueles que se manifestarem terão espaço, terão vez, terão voz para participar das atividades da frente em defesa do Rio São Francisco. Na verdade, os 5 que estão aqui, porque foram os 5 primeiros signatários. Isso, exatamente. Aí na sequência, mas todos são iguais. Porque são os 5 primeiros que assinaram, exatamente. Signatários, exatamente. A gente faculta ainda a palavra do deputado Rogério Leão, antes de encerrar. Deputado, eu vou ser bastante breve, o nosso líder aí está olhando para o relógio direto, a questão das outras comissões. Eu vou ser breve. Só cumprimentar a nossa deputada Roberta Reis, a deputada Priscila Krause, cumprimentar o nosso deputado Romero Salles, Antônio Coelho, cumprimentar você, Lucas, e parabenizar pela iniciativa, essa brilhante iniciativa, você e Fabrício, aí como vice-coordenador, cumprimentar nosso líder, Claudiano, Tony Gel aí, que como sempre dando aula, né? E nosso amigo Vargas. Eu não vou falar da importância do Rio São Francisco, né? É só a gente, não tem muita coisa a acrescentar, vocês já falaram muito. É um rio de 2.700 quilômetros, né, que beneficia mais, a bacia dele, mais de 500 municípios do Brasil inteiro. E uma coisa que eu achei interessante, às vezes Tony falou aqui, os deputados do São Francisco, aqui os 3, mas Tony, hoje o São Francisco, né, para a doutora do Pajeú, por exemplo, eu faço política basicamente mais concentrada ali na região do Sertão Central, Sertão do Pajeú. Hoje tem a doutora do Pajeú que beneficia nosso sertão. Quer dizer, qualquer problema no São Francisco, eu estou falando especificamente do Sertão do Pajeú, que essa água que vem lá de floresta, né, hoje é uma realidade ali, Serra Talhada, Calumbi, Carnaíba, São José do Egito, já com a doutora do Pajeú funcionando. Eu só queria insistir, Lucas, nessa questão de incluir, né, as outras assembleias, os outros estados, né, nessa participação, e aproveitar o que disse o nosso líder aí, Isaltino Nascimento, quanto à questão do governador. O governador Paulo Câmara teve uma importância fundamental nessa questão contra a privatização da Chesf, né, mas eu queria sugerir que essa luta não fosse também
politizada a nível de partido, que isso é uma luta de todos nós pernambucanos, de todos nós brasileiros. O Rio São Francisco não pertence a nenhum partido, a nenhum grupo político. Nós temos, é importante demais a participação do governador, e eu tenho certeza que o governador Paulo Câmara vai participar disso de maneira, assim, na frente disso, mas nós precisamos colocar do lado também outras pessoas. Está aqui o nosso deputado Antônio Coelho, que é de Petrolina, o pai dele, eu tenho visto aí pela imprensa, que pode ser escolhido vice-líder do governo, e a participação é lá de Petrolina. Líder, não, desculpa, líder no Senado, né, vice-líder não, líder no Senado, exato. Então, a participação é de Petrolina, então a participação do senador Fernando Bezerra Coelho também nesse processo, mesmo sem ser líder, é de muita importância. Se for líder do governo, é fundamental. Então, que a gente não coloque isso como uma luta de partido político, nem de grupo político, mas uma luta de todos nós pernambucanos, todos nós nordestinos, de todos nós brasileiros. Só isso. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado a todos pela participação, colaboração. A gente disponibiliza a agenda que já está devidamente programada, certo? Que é a participação no 58º Fórum de Comitês de Bacias Hidrográficas, que começa hoje. Nossa agenda será amanhã com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco. Para o dia 21, já existe uma pré-agenda com o relator da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, o deputado Júlio Delgado. Marcaremos também uma visita ao Senado, para que a gente também possa mostrar o protagonismo de Pernambuco no Congresso Nacional. Faremos os agendamentos nas assembleias estaduais de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Paraíba, Alagoas, além das cidades polo-chave maiores aqui no estado de Pernambuco. Dessa forma a gente vai conseguir articular e capitalizar essa discussão, mostrando a força que tem Pernambuco, a liderança que tem o nosso estado nas lutas de vanguarda. E fundamental a participação do governador, que por 2 vezes o deputado Rogério reuniu os 9 governadores no Nordeste aqui no Palácio do Campo das Princesas, e na oportunidade nós tivemos a chance de mostrar a nossa preocupação, e exatamente esse é o fórum que a gente precisa, não necessariamente acontecendo em Pernambuco, mas que o governador seja articulador desse novo encontro com os governadores do Nordeste. Um grande abraço a todos, muito obrigado, deputada Dulce Cleide, seja bem-vinda. A gente encerra a reunião da Frente em Defesa do Rio São Francisco, que agora é uma frente de todo Pernambuco. Um grande abraço, Deus nos abençoe.